Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, verso 8. Ministério Pão Vivo, com mais uma palavra. Aquela palavra viva e eterna. Aquela palavra da qual o próprio Senhor Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os nossos vídeos têm essa tônica, isto é, a nossa especialidade é ser fiéis no estudo, na interpretação, no ensino da palavra do Senhor. Estamos falando de Jesus, Jesus em Nazaré, na sinagoga, falando entre conhecidos. Você sabe que pregar, ensinar, falar a gente, que a gente diria, falar a gente nossa, falar a conhecidos, falar a parentes, pode ser, via de regra, é mais difícil. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele, na sua terra, e como sempre, falando com autoridade, usando as Escrituras, pois era sempre o que ele fazia. E entre admirações e revolta diante do que aconteceu, aqui nós vamos obter lições. E a gente vai perceber que o que aconteceu com ele naquele tempo, diante da exposição da palavra de Deus, acontece ainda hoje. O ser humano é ávido em fazer comparações. Veja que ele estava em Nazaré, advindo de Cafarnaum. Lá em Cafarnaum tinha acontecido tantos milagres. Jesus operou tantas maravilhas, embora o povo não creu. E o povo não crendo, lembre que ele acabou dizendo para o povo de Cafarnaum palavras que eles não queriam ouvir em relação aos milagres dele e à incredulidade deles. E ele falou algo do além, algo do juízo, algo muito forte, que em vídeos posteriores nós iremos ainda detalhar. Mas o que nos interessa agora é a comparação que o povo de Nazaré, os conhecidos dele, que o povo fez a respeito dele. Primeiro, veio aquela admiração irônica. Não é este o filho de José? Mateus ainda foi mais longe. Mateus especificou mais ainda. Eles disseram: não é este o filho do carpinteiro, filho de José e Maria?
não estão entre nós os seus irmãos? E ainda citou até o nome dos irmãos, para que não fique dúvidas. Vamos lá, vejamos Mateus capítulo 13, no verso 54, que o povo mostrou admiração, e aquela admiração irônica. Note bem, toda aquela admiração foi em relação à sabedoria dele. Jesus era aquele mestre que ensinava sabendo o que estava ensinando. Ensinava com sabedoria, com autoridade. Ele não deixava lugar para dúvidas. Veja, então, Mateus 13, 54. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Aleluia! Que lindo, né? O povo admirado, pasmado diante da autoridade dele no ensino, pois ele sabia tudo, ensinava tudo com autoridade e também os milagres. E continuaram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Aleluia! A gente nem vai entrar naquela questão infantil daqueles que dizem que Jesus não teve mais irmãos. Aliás, é algo tão infantil. E aqui está tão claro que Jesus teve mais irmãos. Aliás, que Maria teve mais filhos após Jesus ter nascido. É tão claro que Mateus registrou até o nome dos homens: Tiago, José, Simão e Judas. E ainda falou das irmãs, só não mencionou o nome. Mas o nosso alvo aqui neste vídeo é ficar em torno da comparação que eles fizeram. Sempre queremos imitar. É a tendência do ser humano. Ele tinha feito milagres lá em Cafarnaum e ele está na terra dele. Queremos ver também aquele tanto de milagres. Aí agora a gente vai lá em Lucas capítulo 4. Veja a resposta sábia que o mestre deu para eles. Lucas 4, no verso 22. A mesma admiração, o mesmo relato lá de Mateus. Este não é filho de José? Como quem? A gente conhece ele. E agora, toda esta bagagem, todo este conhecimento, o que aconteceu? O que mudou nesse filho do carpinteiro?
Mas aí vem o questionamento, a exigência deles. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Olha, ele começa a apertar o discurso. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Veja, pregador que vai ensinar tem que conhecer as Escrituras. Vejam como que ele conhecia as Escrituras. Ele não falava as coisas a esmo. Ele conhecia bem a história do profeta Elias, e ele menciona ali. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvir essas coisas, ficaram cheios de ira. Notou como que o povo muda em relação ao que ouvem? Isso é normal, infelizmente. Quando você prega aquilo que o povo gosta, quando você ensina aquilo que o povo concorda, você é ovacionado. Aleluia! Que homem sábio, que pregador. Quantas vezes eu senti uma certa vaidade, mas aquilo era errado. Quantas vezes no começo do meu ministério que eu pregava, e como era costume no final dos cultos, o que é um bom costume, ficava na porta para cumprimentar os presentes. Quantos tapinhas nas costas que eu recebi pela mensagem pregada, pelo ensino. E naquele momento, naquele tempo de vaidade, ficava cheio de contentamento. Mas isso não é bom. Embora é desagradável pregar a um povo que no final da mensagem, esse povo está de cara feia, esse povo está revoltado com o que ouviram, não gostar da mensagem. Acontecia isto com Jesus. Olha como que o povo muda em relação ao que ouvem. No princípio estavam admirados, e agora, quando ele mostra a essência da mensagem, ficaram cheios de ira. A lição aqui, na conclusão deste vídeo, aprendamos a gostar de ouvir aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que gostamos. Pode ser que aquilo que gostamos de ouvir é aquilo que vai esconder a nossa incredulidade, as nossas falhas. Então, nos abramos para Deus em tudo e digamos sempre: fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva, ouve. Que a graça e a paz do Senhor fiquem conosco. Amém e amém.